Olá, sejam bem-vindos a mais um Colono do Rei. A nossa primeira pergunta vem do Eduardo Chaves. Ele perguntou: gostaria que você me falasse se existe algum movimento de restauração monárquica no México. Se sim, quem seria o imperador? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Eu gosto dessas perguntas sobre movimentos monarquistas em outros países. E sim, o México tem um movimento monarquista. Para quem não sabe, o México já foi uma monarquia duas vezes na sua história. A primeira vez logo depois da sua independência, de 1822 a 23, sob o imperador Dom Agustín Iturbide I, e a segunda vez de 1864 a 67, sob o imperador Dom Maximiliano I de Habsburgo, que, apesar de ele ser Habsburgo, designou como seus sucessores os descendentes do antigo imperador, o imperador Dom Agustín Iturbide, para que, quando esse falecesse, eles fossem os legítimos herdeiros do Império Mexicano. Então, a casa real que reivindica o trono mexicano é a Casa Real de Iturbide, que hoje o seu chefe é o príncipe Dom Maximiliano von Gotzen Iturbide, que é reconhecido também na realeza internacional como o legítimo herdeiro do trono mexicano. Mas o único problema do movimento monarquista do México é que, de uns anos para cá, foi criado um partido com fortes tendências nacional-socialistas que apoia também a restauração da monarquia no México. Então, esse partido ele estraga um pouco o movimento, mas ele existe sim, nem todo mundo pode concordar com esse partido, mas o movimento monarquista do México existe. A nossa segunda pergunta vem do Renato Fernandes. Ele perguntou: Caro João, gostaria de saber se ainda há alguma reivindicação por parte do ramo de Petrópolis à chefia da Casa Imperial. Sim, ainda existem pretendentes pelo ramo de Petrópolis. Hoje o pretendente é o príncipe Dom Pedro Carlos de Orleans Bragança, que é o chefe do ramo de Petrópolis desde 2007. E para quem não conhece por que tem essa briga entre o ramo de Petrópolis e Vassouras pelo trono, foi porque em 1909 o príncipe Dom Pedro de Alcântara, o filho mais velho da princesa Isabel, quis casar com a senhorita Elizabeth Dobrensky, que era uma condessa tcheca, e justamente por não ser membro de uma família real, ele não poderia se casar com ela, porque na época as famílias reais só se casavam com outras famílias reais. Então, para que ele fizesse isso, ele teria que renunciar aos seus direitos dinásticos. O que ele fez para se casar com a mulher que ele amava e também renunciou aos direitos de toda a sua descendência. Só que o filho dele nunca aceitou ele ter feito isso, a renúncia do pai, e então ele continuou com a pretensão ao trono e os descendentes seguintes fizeram o mesmo. Mas, como o príncipe Dom Pedro de Alcântara renunciou aos seus direitos dinásticos e também de toda a sua descendência, o legítimo ramo pretendente ao trono imperial do Brasil é o ramo de Vassouras, que hoje é chefiado pelo príncipe Dom Luís. Vitor Rodrigues perguntou: você não acha estranho Dom Pedro II ter sido tão passivo na época do golpe de Deodoro da Fonseca? Sério mesmo, às vezes eu acho que ele era republicano ou um pouco parvo, desculpe pelo desrespeito. Por favor, poderia me dizer que estou errado e o porquê? Eu admiro muito Dom Pedro II, mas parece que a república nasceu bem debaixo de seu nariz. Se você quiser entender o porquê que as coisas aconteceram daquele jeito, você tem que ver o momento pelos olhos de Dom Pedro II. Né? Ele já era uma pessoa com uma idade bem avançada para a época dele, 63 anos, naquela época era bastante coisa, que já estava com uma saúde bem debilitada, que ia direto na Europa se tratar, com a princesa Isabel ficando aqui como regente, e que amava o seu país e não queria ver a vida de brasileiros inocentes sendo desperdiçada só para manter ele no trono. Até teve uma ideia de organizar uma resistência a partir de Minas Gerais, uma coisa que o Conde de Deus sugeriu, ir lá organizar uma resistência contra as forças republicanas no Rio de Janeiro, e que isso até poderia dar certo, os republicanos poderiam se acovardar e nada teria acontecido, ou não, os republicanos poderiam reagir e aí teria um embate entre forças monarquistas e republicanas, e que muita gente ia morrer e o imperador não queria que isso acontecesse. É, mas isso não foi um caso só do Brasil, isso também teve isso
já, por exemplo, no Irã, com o Shah Reza Pahlavi, e quando teve a revolta que tirou ele do poder, ele teve a oportunidade de chamar o exército para ajudá-lo a manter no trono, só que ele disse que ele não queria colocar em risco a vida de cidadãos iranianos inocentes, que não tinha nada a ver com aquilo, só para manter ele no poder, e que também já estava velho, já tinha uma saúde debilitada, e preferiu deixar aquilo acontecer e ir embora, para cuidar da sua própria saúde. Então, acho que foi por isso que ele deixou aquilo acontecer, porque primeiro que não queria pôr em risco a vida dos próprios brasileiros, que não teriam nada a ver com aquilo, e também porque ele estava com uma saúde bem debilitada, já estava com uma idade avançada, e que aquilo exigia muito esforço fisicamente dele que não tinha no momento. A nossa quarta pergunta vem do Samuel Rodrigues. Olá, eu gostaria de saber se você poderia falar um pouco sobre Hohenzollern, a família imperial da Alemanha, porque me parece que eles não são tão ativos ao contrário da família real da Romênia. Olha, realmente os Hohenzollern não são tão ativos quanto a Casa Real da Romênia, porque eu acho que nenhuma família real é tão ativa quanto a Casa Real da Romênia. Sério, eles moram inclusive no palácio que eles moravam antes, quando eles ainda reinavam na Romênia, e eles continuam fazendo campanha para a volta da monarquia. Eles abrem o palácio em dias importantes, eles conversam com as autoridades do país. Inclusive, os dois cargos máximos da Romênia, o presidente e o primeiro-ministro, são ocupados por monarquistas. Esse presidente agora, quando ele tomou posse ano passado, a primeira pessoa com quem ele foi falar foi com o pretendente ao trono da Romênia, o rei Miguel I. Isso, voltando à sua pergunta, sim, os Hohenzollern não são tão ativos. O chefe da Casa Real dos Hohenzollern é o príncipe Georg Friedrich, e que ele diz que ele não tem nenhuma pretensão ao trono pessoalmente, mas se a Alemanha quiser voltar a ser uma monarquia, ele está ali. Então, por isso que eu acho que ele não é uma família real tão ativa, porque eles se sentem confortáveis não sendo uma família reinante. Mas, se por algum acaso a Alemanha decidir voltar a ser uma monarquia, eles vão estar ali para eles. Pois bem, pessoal, esse foi mais um Clone do Rei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem, por favor, compartilhem esse vídeo para que ele atinja o maior número de pessoas possíveis. Se inscrevam no canal, para caso vocês não forem inscritos, vocês receberem os meus vídeos semanalmente, todos os sábados. Por favor, escrevam uma pergunta se vocês tiverem qualquer dúvida. Eu vou responder no próximo vídeo, a não ser que tenha um excesso de perguntas como teve esse. Algumas perguntas não foram respondidas devido ao excesso de perguntas, mas vocês podem colocar aqui nos comentários que eu vou responder, ou inclusive pela página do Coluna do Rei no Facebook. Vão lá e curtam, que eu posso responder também, eu checo lá. E por favor, também curtam as páginas, compartilhem o Coluna do Rei no Facebook, link dessa aqui embaixo na descrição. Muito obrigado, até a próxima e vivam aqui.